Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas, vocês aí que estão ouvindo mais um podcast aqui do Museu Mário Fava. Mais uma vez eu estou aqui com o curador e um dos fundadores do museu, José Augusto Barbosa Casa, o Cavinha. E Cavinha, ultimamente bastante gente tem procurado aqui o museu e perguntado se a gente não ia fazer um videozinho sobre as folias, os bailes, os carnavais da nossa querida Bariri. E eu queria que você comentasse comigo como que eram os bailes, os carnavais antigamente aqui na nossa querida cidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. É com um grande prazer que estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre histórias da nossa querida e amada Bariri. E sobre carnaval, eu vou poder falar um pouquinho daquilo que eu vi e das coisas muito interessantes que pude assistir, que tive o privilégio, melhor dizendo ainda, de ter visto. Quando eu tinha já adolescente, eu comecei a entender o que era o carnaval. O meu pai também gostava disso e a criançada toda ficava na expectativa do corso. O corso é o desfile do carnaval de rua. Vamos começar por aí, depois a gente vai para o carnaval de salão, etc. Existia naquela época, e existe ainda a descendência, a família Maza. Na verdade é Mazzo, mas todo mundo dizia Maza. Eram imigrantes italianos, eles tinham, o trabalho deles era a coleta de lixos, além de outras coisas que eles carregavam nas suas carroças, mas o trabalho principal era catar o lixo da cidade. E como isso era feito? Nas ruas as pessoas deixavam, eram latas velhas, não existiam as embalagens que existem hoje, saco plástico, enfim. Era caixotes de madeira, baldes velhos, e o lixo que tinha na casa colocava em frente, as carroças, a partir de uma certa hora, desciam, um número de 6 ou 7, acho que até mais, e cada um fazia um trajeto, cada uma dessas carroças fazia um trajeto, sempre puxadas por 3 duplas de animais, mulas e burros, principalmente. E eles faziam isso com muita competência, e era um trabalho assim difícil, porque as embalagens sempre abertas, e eles tinham não só que pegar essas embalagens que ficavam em frente às casas, como despejá-las em cima da carroça, que tinha um aumento na sua capacidade. Elas tinham uma peça chamava sobrecaixão, então ela podia carregar o que era a carroça mesmo e duplicava essa capacidade. Então ali caía lixo, caía em cima deles, era um trabalho realmente difícil, insalubre e com certeza absoluta mal pago. Mas eles tinham também outras coisas, eles tinham, por exemplo, um trole. O trole, para quem não conhece, é uma charrete com 4 rodas. E esse trole era sempre mais caprichado, mas ele servia para quê? Vejam vocês, fazer casamento. E eles enfeitavam o carro, enfeitavam uma égua branca que eles tinham, enfeitavam assim com flores, flor artificial, e transportava a noiva da casa dela até a igreja e depois de volta o noivo e a noiva já casados para o local da festa. E, enfim, essa carroça era utilizada dessa forma, essa charrete, esse trole era usado dessa forma, só que quando chegava no carnaval, eles que brincavam muito com lixo, melhor, trabalhavam com lixo, eles passavam para momentos de luxo, porque eles tinham uma adoração pelo carnaval. E então o trole se transformava num carro alegórico, enfeitava de uma outra forma, tal, e ali em cima do trole ia um deles da família dirigindo, né, o trole, a égua branca toda enfeitada, e no entorno desse veículo, os músicos tocando músicas carnavalescas, geralmente marchas, né? Tinha sanfoneiro, tinha quem tocava o surdo, uma caixa para dar o ritmo, né? Pandeiro, e alguns instrumentos de sopro. E eles vinham a partir da estrada ali do Livramento, do bairro do Livramento, eles se reuniam praticamente ali perto onde tem o posto de saúde, Dr. Constantino Galizia, e a família morava ali perto também. A cidade, as únicas casas que existiam dali para frente era na rua dos dois lados.
não era, o bairro não era tão populoso assim. Enfim, e muitas pessoas, mesmo da cidade, já sabendo disso, iam lá e o curso ia se aumentando, quarteirão a quarteirão. E uma outra coisa que eles tinham, eles tinham um boi feito com bambu, né? E a cabeça, a cabeça era a cabeça de um animal abatido. Claro que descarnado, tudo, eles enfeitavam aquele chifre e tal, e o corpo bem longo, que coubesse 2 pessoas, que ficavam embaixo ali dessa armação, fazendo como se o boi estivesse andando, e investia nas pessoas, a criançada se divertia com isso, e tinha um certo medo, mas era só brincadeira. E o rabo, tinha rabo, era um boi quase que perfeito, dá mais ou menos para imaginar. E tinha um outro também que fazia uma outra armação, só que ele estava vestido de palhaço, e essa armação é como se ele estivesse numa montaria, e era assim, aí não era a cabeça de um burro ou de um cavalo, era algo assim parecido. E ele brincava assim, investia nas crianças, imitando que davam coice. Então isso tudo a criançada achava muito interessante e divertido. E eles desciam ali pela Rua do Livramento, então vinham até a Rua Rui Barbosa. Desciam, e quando chegava na Avenida 15, o curso já estava com muita gente, né? E a música tocando sempre. E muita gente depois, quando chegava aqui mais ou menos por perto do quarteirão da igreja, do jardim, eles subiam pela Claudino Barbieri, e nos lados das ruas as pessoas jogando serpentina, confete, e todo mundo cantando. Isso ia por volta até de 10h30 da noite. E depois eles se dirigiam aonde? Exatamente onde nós estamos gravando isso aqui. Aqui era o Clube Dançante Operário, nessa época. E então as pessoas se reuniam aqui, e esse curso terminava dessa forma. Terminava aqui no prédio onde está hoje o Museu Mário Fava. E essa era a diversão maior. E tinha lá algumas pessoas, também tinha o clube esqueço o nome agora, do Antenor, que eles também tinham uma escola de samba, vamos dizer assim. E é um clube muito antigo, o desfile deles. E sempre apresentando danças diferentes, as danças que eles costumavam fazer. Isso tudo em perfeita harmonia, sem briga, sem arruaça, era realmente pura diversão. E eu ainda lembro bem a quantia de pessoas que se formavam no entorno do quartel, das 2 quadras principais da cidade, e as crianças ali se divertindo. Já existia o lança-perfume, era usado para o fim a que se destinava, para brincadeira, né? E muito confete e muita serpentina. Aí isso era nas 3 noites de carnaval, era sábado, domingo, segunda e na terça-feira. Anos depois, mas aí eles já não existiam, o carnaval em Bariri era sempre a partir da sexta-feira, principalmente nos clubes, né? E depois, anos, muito mais tarde, começaram a surgir os blocos de carnaval. Eu não vou lembrar o nome de todos aqui, mas eram tipo escolas de samba. E que, inclusive, as escolas de samba, eles iam um compositor, cantavam, era como se fosse no Rio de Janeiro, guardadas as devidas proporções, né? Eram composições de artistas e compositores de Bariri. Mas era sempre muito divertido. E, enfim, era isso, as brincadeiras de rua. E, enfim, não passava muito disso não. E geralmente ia por volta de 10h30, 11h da noite. E aí eu fiquei sabendo aí, por umas fontes, que o senhor José Augusto ganhou já umas noites como o maior folião do carnaval. Dizia que preferia trocar o carnaval pelos dias da quaresma, que ia trabalhar com as pernas cansadas de tanto dançar. Como que foi a sua experiência no carnaval, Cavinha? Olha, foi uma das coisas mais gostosas que eu fiz na minha vida. 2, dançar, eu não perdia baile nem que eu estivesse com febre.
E olha, eu vou ser sincero com vocês, eu fui um baile, eu não suportava ficar em casa. Uma bela orquestra que vinha tocar aqui, e eu, infelizmente, naquele momento fiquei com febre, mas eu dancei o baile inteiro. No outro dia empacotei, né? Mas eu estou dizendo isso para mostrar para vocês o quanto foi gostoso. E essa parte da juventude a gente não esquece nunca. Eu não posso reclamar de modo algum de nenhuma época da minha vida, desde a infância, adolescência, juventude, adulto, e eu não reclamo disso de nada. Eu me sinto muito feliz por ter passado por todos esses momentos. Mas a mocidade é aquela história, né? São os anos verdes da nossa vida, né? E cada um tem as suas lembranças. E carnaval era outra diversão que a gente aproveitava muito. Além disso, que depois na adolescência e até adulto, como eu disse anteriormente, esse curso que existia em Bariri multiplicou-se muito. E vários blocos carnavalescos, como disse, com composições deles mesmo, né, dos próprios blocos. Só que a gente participava assim do lado, né? Eu não participava de bloco nenhum. Eu queria divertir, eu queria assistir tudo, então eu não participava, mas me divertia no entorno. E depois nós íamos para o clube. Existiam 2 clubes em Bariri, um era reservado àqueles que pertenciam ao bloco do Diamante Negro, e o outro que era o clube municipal, onde hoje é o clube municipal. Ali era o clube do Sena, do seu Neneco, né? Clube esportivo de natação e atletismo. E os bailes ali lotavam, mas lotavam a ponto de quase não dar para brincar. E sempre com um conjunto de músicos aqui da própria cidade, que ensaiavam bastante e tocavam as marchinhas da época e as muito mais velhas ainda. E, olha, muita gente aqui do entorno, de outras cidades, vinham para cá para brincar, e depois outras famílias que moravam, que tinham parentes aqui, retornavam nesse momento, e o baile ficava, e formavam-se blocos também, com fantasias, né? E a gente se divertia muito. Para se ter uma ideia, hoje começa por volta de 11 horas, meia-noite a diversão. Naquela época, começava às 10 horas, no máximo 10h30, e tocava até meia-noite, meia-noite e meia por aí, depois parava para descansar um pouco, e depois ia embora. E eu me lembro bem que, praticamente todas as noites, a gente ficava em cima do pessoal da banda, toca mais, e para ser sincero para vocês, eu chegava em casa em torno de 6 e pouquinho, cansado. E uma época que eu trabalhava na construção da usina hidrelétrica, e não tinha os feriados que tem hoje. Lá era um trabalho contínuo, inclusive o turno da noite existia, né? A construção não parava. E eu não sei como é que eu aguentava, mas eu ia trabalhar. Eu não podia deixar de trabalhar, porque ganhava, e se eu não trabalhasse, perdia o dia, assim como até hoje, né? Mas eu trabalhava na base do café e lavar o rosto o tempo todo, porque você ficava sendo... E quando vinha para casa para almoçar, que a gente almoçava em casa, eu comia correndo e dormia um tempo que era suficiente para depois voltar a pegar o ônibus que ia para a construção. Mas não perdia o carnaval, de forma alguma. E a minha mãe me dizia assim: menino, como é que você aguenta? Eu falava: mãe, se eu pudesse, eu fazia 3 dias de quaresma e 40 dias de carnaval. Imagine vocês como isso pode ter sido gostoso, como deve ter sido, não, como foi gostoso, prazeroso. Tudo assim organizado, as famílias iam. Eu lembro que um senhor de 80 e poucos anos ganhou como maior folião da noite. Não porque ele pulasse tanto, brincasse tanto, mas ele não parou um minuto, só parava quando a orquestra dava um tempo. Mas esse senhor, com o saco de confetes, parece que eu estou vendo ele, atirando confete, brincadeira com todo mundo, e naquele carnaval ele ganhou como maior folião. E uma das vezes dos carnavais que eu passei, que eu brinquei, eu ganhei, o Beto Chaim, o saudoso Beto Chaim, e o saudoso Zé Carlos dos Santos, um trio, né? Nós nos fantasiamos irmãos Metralha, os 3, fantasia igualzinha,
e nós ganhamos com os melhores foliões daquele carnaval de Bariri. Sensacional, sensacional, inesquecível. Bom, falando em inesquecível, para finalizar esse papo delicioso aí sobre bailes, o senhor já me contou uma história, contou também lá no Pro Exterior sobre o serrote, que é algo que pouca gente viu com certeza, e o senhor falou que foi marcante nos bailes aqui de Bariri, em um baile pelo menos aqui de Bariri, né? Aliás, isso aí até merece talvez mais para frente só descrever essa coisa, mas como você falou do serrote, eu não sei, algumas pessoas que estão nos vendo agora talvez conheçam, já tenham visto ou ouvido falar que dá para se tirar música de um serrote. É um serrote igual esse que todos que nós conhecemos, um pouco maior, com os dentes um pouquinho maiores também, e ele fica preso pela base no pé do profissional, do músico. E nós tivemos um baile aqui na década de, acho que se não me engano, em 1961. E veio tocar aqui no baile que chamaram o Baile das Velas, vou explicar o porquê. Era o baile do município, o baile da festa do município. Que, aliás, era um baile muito esperado, não só em Bariri, como na região. Os bailes daqui de Bariri eram famosos. Nós recebemos aqui, nem sei quantas, todas as melhores orquestras do Brasil, eu não estou exagerando, eram isso mesmo, eu tenho até nomes delas para citar, mas também orquestras estrangeiras, por exemplo, veio a orquestra de Enrico Simonetti, era uma orquestra de italianos, né, que fez uma turnê pelo Brasil de um ano, e uma das cidades que eles vieram tocar foi na nossa querida Bariri, e o baile chamava Baile das Velas. Por quê? À meia-noite, exatamente meia-noite, apagaram-se todas as luzes do clube e todas as mesas, eu estou até arrepiado aqui de lembrar dessas coisas, emocionado, e todas as mesas tinham castiçal com vela, e eram velas trabalhadas, eram velas bonitas, né? E então alguém anunciou na orquestra que as velas deveriam ser acesas e as luzes iriam se apagar. Apagou-se, só se viam, o salão todinho ficou iluminado somente por velas, e a orquestra tocou o Parabéns a Você. E depois foi um baile promovido, se não me engano, o prefeito devia ser, acho que o Dr. José Rezegue. Então, e a iluminação ficava mais ou menos com essa luminosidade que nós estamos podendo ver aqui agora. Esse era o tom da iluminação das velas no salão todinho. Esse salão que eu estou dizendo é onde hoje é o Clube Municipal. Cantamos para os parabéns, as lâmpadas foram acesas e todos apagaram as velas. E o baile continuou. Nesse momento, nos bailes antigamente, quem participou, quem foi a um baile como esse, chegava um certo momento que a orquestra todinha parava de tocar, os músicos iam fumar, tomar um lanche, ir ao banheiro e tal, mas sempre ficava uma parte tocando. E naquele baile aconteceu uma coisa assim que a minha lembrança jamais vai se esquecer, os meus olhos jamais vão se esquecer daquele momento. Eu lembro até um pouco da fisionomia do músico. Eles então saíram todos os músicos, ficou ali uma guitarra tocando, um baterista muito leve, e um senhor de mais de 80 anos, um músico, foi para o centro da orquestra, assim, em cima do palco, e começou a tocar uma música. Mas ninguém prestou atenção no que ele fez antes, que instrumento que ele estava tocando. Mas eu, como sempre gostei muito de música, logo que eu saí, era uma sequência de bolero. O bolero é um ritmo, não existe baile sem bolero. O bolero é um ritmo muito romântico e todos os casais, namorados, os casais mesmo, saíam e o salão lotou para dançar, para as pessoas dançarem. E eu dançando, eu comecei a ouvir um instrumento que eu nunca tinha ouvido. E como eu gosto muito de música, eu fui me aproximando, mesmo dançando, fui me aproximando do palco e vi esse senhor. Todos eles eram italianos, era um senhor de mais de 80 anos, com certeza, tocando um serrote. O serrote é tocado, cada dente do serrote é um tom de como se fosse um piano, é um tom da música, e tocando como se fosse tocar o violino.
É claro que era com uma peça diferente do violino, a haste, né, tocando ali. E olha, o som, gente, era um som celestial, para ser sincero. E eu não saí mais ali. Eu nunca tinha visto, né? Foi a primeira vez que eu vi, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto um instrumento e nem alguém tocando. E com toda sinceridade, era um som celestial, divino. E o bolero é um ritmo muito romântico, poético, e os casais ficam inebriados com aquilo, né? Enfim, o que aconteceu? Todo mundo foi parando e todo mundo se dirigindo para a frente da orquestra. Porque era uma coisa, ele acabou fazendo um espetáculo sozinho. Ninguém ali conhecia, praticamente ninguém conhecia o instrumento e nem sequer tinha ouvido o som que era produzido por um serrote. E isso aí me marcou muito. E tantos outros bailes que um dia a gente poderia fazer uma outra gravação, só praticamente falando desse tipo de diversão que tinha em Bariri. E se você gostou, se identificou com alguma coisa que o Cavinha falou, se você recordou algum baile aí da sua juventude, deixa aí nos nossos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal e até uma próxima. Muito obrigado.